Fala, minha gente! Então, hoje nós iremos discutir acerca do capítulo 10, como as crianças aprendem a ler e a escrever os números e as palavras, do livro Pedagogia do Fracasso, o que as ciências cognitivas têm a dizer sobre a aprendizagem. Então, bora lá! Bom, então antes de iniciar de fato a nossa discussão, eu acredito que é importante a gente ressaltar que até algo que foi falado justamente no início do livro, né, de que existem crianças e adolescentes que naturalmente elas já têm dificuldade, né, tanto de aprender a ler, a escrever e também de entender os números também de forma geral, né? Tanto é que essa parte, quando ele fala, né, das crianças e adolescentes que têm dificuldade na leitura e na escrita, é chamado de dislexia, e essa parte justamente relacionada à aritmética, aos números em si, é chamada de descalculia, né? Então, assim, existem essas dificuldades naturais, né? Obviamente, nas crianças e adolescentes, ali no seu processo de desenvolvimento. E existe um conceito que foi bastante ressaltado durante este capítulo, né, o capítulo 10, que eles falam justamente sobre essa parte do processamento fonológico, né? Então, o que é isso, né? Vamos entender o que é esse processamento fonológico. Bom, então, uma informação que é pertinente eu apresentar para vocês é que justamente esse conceito, o processamento fonológico, ele é mais voltado assim para a parte da leitura e da escrita. Mas aí tem um porém. Se a criança, né, se o adolescente já tem dificuldade tanto para ler quanto para escrever, então naturalmente, consequentemente, ele também vai ter dificuldade para interpretar um número e também para fazer o processo de decodificação, né, das informações. Então, aquele indivíduo que já tem essas deficiências, né, por assim dizer, na parte da leitura e da escrita, consequentemente, ele também terá dificuldades de aprender e entender os números, né, de escrever também os números. E esse processamento fonológico, como eu acabei de falar para vocês, ele pode ser dividido em 3 etapas. A primeira etapa que eles mencionam é justamente a nomeação automatizada rápida, que é basicamente a capacidade de acessar rapidamente as formas que decompõem os sons das palavras. O segundo é quando eles falam justamente sobre processar e manter essas informações na memória de trabalho fonológica. E a terceira, quando eles falam justamente na parte da consciência fonêmica, é justamente essa capacidade de manter e manipular essas informações, né, que já existem, e também assimilar e constituir os sons das palavras. Então é com base nesses 3 pilares que é constituído o processamento fonológico. E se tratando da memória de trabalho fonológica, né, é fácil compreender qual é a razão, qual é o motivo para que essa memória de trabalho ela é de extrema importância. Porque vamos supor, por exemplo, né, se tratando da memória de curto prazo, quando a criança, quando o adolescente, ele tem uma certa dificuldade, né, em relação, por exemplo, aos números, e aí quando ele se depara com a tabuada, né, que tem todos aqueles cálculos, todas aquelas contas, e aí de tanto esse indivíduo ficar repetindo incansavelmente, né, até ele de fato memorizar, até de fato ele colocar aquela informação na sua memória, tem todo um processo, né? Então essa parte da decoreba, como os autores eles falam, é de extrema importância também, né? Até porque é justamente nessa memória de trabalho, é nessa repetição sucessiva de informações que eles de fato vão conseguir assimilar, né, e realmente aprender a tabuada. E ainda falando nesse aspecto, né, de decorar, de memorizar, de repetir, isso é uma das formas também que o cérebro humano aprende. Até porque só existem 2 formas que o cérebro humano ele consegue realmente reter aquela informação por bastante tempo, né, que é através da repetição ou então por impacto emocional. Só que na maioria das vezes, né, os alunos eles não vão olhar, por exemplo, para alguma equação, para alguma questão de matemática e vão se comover com aquilo. Então é só através da repetição bruta mesmo. Posso até dizer que é uma forma mecânica, né, de se aprender, né, você ficar repetindo, até você realmente conseguir reter aquela informação na sua memória de longo prazo, né? Então é assim que o cérebro humano aprende. Ninguém olha, por exemplo, para uma equação de Torricelli e se comove vendo aquilo, né? Então é justamente através da repetição, da decoreba mesmo, da repetição sucessivas, que justamente aquela informação que antes estava na sua memória de curto prazo, ela passa agora a ficar na sua memória de longo prazo. E você pode ficar por muito tempo sem acessar aquela informação, mas qualquer coisa que retenha e que remeta aquele assunto, aquele conteúdo, aquela informação, num piscar de olhos, em fração de segundos, o seu cérebro ele realmente vai
trazer à tona todas aquelas informações que uma vez para você eram desnecessárias ou então obscuras. Só para finalizar essa mini aula de hoje, certo? Ainda voltando sobre a parte do processamento fonológico, os autores eles trouxeram um estudo ao longo do artigo que foi justamente voltado para a supressão dos fonemas, né? Então, como foi que eles fizeram esse estudo? Eles organizaram, né, um grupo de crianças e aí perguntaram, né, você tinha ali as palavras que eram justamente caída, prato e claro, eram essas 3 palavras. Aí retirava-se, né, os fonemas de cada um e perguntava às crianças, né, como que efetivamente iam ficar essas palavras. Por exemplo, na palavra caída, né, se eu tirasse o fonema, que no caso aí é o i, fica o quê? Fica cada, né? Se eu pedisse para tirar o fonema da palavra prato, né, ficaria pato. E se eu pedisse para tirar o fonema da palavra claro, ficaria caro, né? Então foi que eles observaram diante disso. Então eles observaram que através dessa tarefa, né, dessa supressão dos fonemas, eles observaram que o desempenho das crianças foi preditivo, tanto na leitura quanto na escrita, assim como também nos números. Ou seja, o desempenho, né, do processamento fonológico, que avalia não somente a memória de trabalho, mas também a capacidade realmente deles entenderem quais são as outras palavras constituintes, mesmo retirados o fonema, eles perceberam que isso aí é um elo comum, né, entre a leitura e a escrita, assim como também influencia e impacta diretamente na representação que eles têm diante dos números. Bom pessoal, essa foi a nossa mini aula de hoje, certo? Eu espero que vocês tenham gostado e é isso. Até a próxima e tchau, tchau.